Hello guys, how are you doing today? Sejam bem-vindos ao My Kids Bilingue. Eu tenho hoje mais um vídeo para vocês que estão planejando ou que têm vontade de tornar os seus lares bilíngues, que gostariam que os seus filhos se tornassem fluentes em inglês. Alguns de vocês gostariam de aprender ou melhorar o inglês de vocês também. Ou vocês também já falam inglês fluente e querem passar esse conhecimento para o filho de vocês. Então hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de traduzir, da tradução no bilinguismo, tá? Então se você está querendo introduzir o idioma inglês na sua residência, você deve traduzir, ou seja, falar a palavra ou a frase em inglês e em seguida passar para o português. Quando você está interagindo com seu filho, você deve traduzir? E a resposta é não. Não crie esse hábito. Traduzir não é uma boa estratégia. Por quê? Porque a criança vai sempre fazer a associação ou vai sempre esperar que você faça a tradução. Por exemplo, eu tenho aqui um copo de água, certo? Então, this is a glass of water. Se você vai ensinar o seu filho, se você vai querer começar a falar na sua casa, ao invés de você falar copo de água, você vai começar a querer falar glass of water, desde o início, já fala glass of water e mostra. Ou seja, a criança vai aprender através do contexto, através da imersão, né? Então, se você pega um copo de água e você fala glass of water, talvez a primeira vez a criança não entenda, né? Se o seu filho já fala, já desenvolveu linguagem, ele provavelmente não vai entender, porque na cabeça dele isso é um copo de água. Mas, se você falar glass of water, copo de água, toda vez que você for introduzir alguma coisa em inglês, ele já vai esperar que você vá falar em português logo em seguida. Então, ele vai ficar naquela expectativa e o foco não vai ser o aprendizado dinâmico, não vai ser o aprendizado contextualizado, vai ser um aprendizado muito limitado. E se ele aprender, talvez ele aprenda que copo de água é glass of water, né? Mas quando ele for utilizar, ele primeiro vai ter que traduzir na cabeça dele que isso é um copo de água em português, para depois passar para o inglês. E esse processo, mesmo para quem já é adulto, de traduzir, de tradução, ele funciona até certo ponto. Se você está estudando para uma prova, ou se você está ali fazendo uma coisa que você precisa descobrir aquilo especificamente para um trabalho, aí funciona. Mas se você quiser se tornar fluente, se você quiser falar o inglês, se comunicar em inglês, e você tiver que ficar traduzindo na sua cabeça, você não vai conseguir. Por quê? Porque, né, a pessoa fala uma coisa pra você, aí você tem que... você fala, would you like a glass of water? Aí você tem que parar, pensar, ela tá me oferecendo um copo d'água, né? Aí você vai ter que parar, pensar na resposta, falar, não, muito obrigada, não estou com sede. Como que fala isso mesmo em inglês? Oh, no, thank you, I'm not thirsty. Então, a pessoa vai ter que ficar esperando você pensar. É muito melhor e muito mais eficaz se você começar a pensar em inglês, agir em inglês, sentir emoções em inglês e não ir para o lado do português, né? Por isso que imersão contextualizada funciona. Por quê? Porque você não precisa fazer a tradução, porque a coisa tá ali na sua frente, ó. This is a glass of water. Mommy is going to drink some water. I was thirsty.
Então, se a sua criança já fala, não fique... Uma das preocupações, né, da gente em relação aos nossos filhos ai, não, tadinho, ele vai sofrer, ele não vai entender. Gente, não subestime a inteligência e a capacidade de uma criança de aprender linguagem, né? Eles são esponjas, eles estão ali, ó, absorvendo tudo. O cérebro deles funciona de uma forma, assim, inimaginável para assimilar idiomas. Então, você não precisa se preocupar com isso. Se você tem pena, fica, ai, não vou falar, né, vou traduzir para o meu filho, tadinho, ele não entendeu logo de cara. Ao invés de você estar fazendo um favor, ao invés de você estar ajudando ele, na verdade, você está atrapalhando, né? Então, não tenha pena, continue com o seu comprometimento, mas fale somente em inglês nos momentos que você destina a utilizar o idioma inglês. Não fique fazendo tradução, porque a tradução vai realmente atrapalhar muito. Agora, se você tem uma criança que ainda não desenvolveu linguagem, ou seja, se é um bebê que ainda está absorvendo a linguagem, aí realmente, né, não traduza de jeito nenhum. Quando você estiver falando em inglês, você fala somente em inglês. Quando você estiver falando em português, você fala somente em português, né? E os bebês, quanto mais você falar, quanto mais você mostrar, né? Porque a gente tem muito aquelas brincadeiras, né? Com bebezinhos, quando a gente está ensinando eles a falar. Essa é uma fase maravilhosa para introdução de um segundo idioma de forma contextualizada, né? Porque você vai estar brincando com o seu bebê. Como que se brinca com o bebê em português, né? Eu brincava muito com os meus filhos, né? Você está ensinando lá eles a falar, então você pega um ursinho, né? Você fala, oh, um ursinho. E com o bebê, quando você vai falar inglês, oh, look, a bear. It's a bear. E o bebezinho já vai começar a olhar para esse bichinho e falar, oh, bear. Você não vai precisar falar, oh, bear, ursinho, bear, ursinho. Não faça isso, porque a criança vai ficar ali tendo os dois idiomas e não sabendo qual usar. E aí, quando ela começar a se comunicar, é importante que ela saiba que isso é um bear in English. When mommy is talking to me in English. E isso é um urso em português, quando a mamãe está falando comigo em português, né? E dessa forma, você percebe que, né? Oh, this is a bear in English. Esse é um ursinho em português, mas são duas coisas distintas. Então, a criança já cria aquela fluência, já sabe a diferença entre uma língua e a outra. Então, a minha sugestão para vocês é: não crie o hábito da tradução. E se você já criou esse hábito, comece a eliminá-lo através da contextualização, né? Se você está inseguro, você começa sempre mostrando a coisa, né? Por exemplo, aqui atrás de mim tem uma door. Você fala, oh, look, let's open the door. Né? Não traduz, vamos abrir a porta logo em seguida, porque realmente é um dos grandes erros que podem ser cometidos quando você está introduzindo o idioma inglês na sua casa, né? A mesma coisa para as brincadeiras, quando tá se assistindo um filminho em inglês, se o seu filho já desenvolveu a leitura, já tá ali aprendendo as letras, ou se já sabe ler mesmo, se é uma criança um pouquinho mais velha, de 8 anos, 9 anos e já sabe ler, quando você for colocar um filminho, não coloque com a legenda em português.
Se você quiser colocar legenda, coloque com a legenda em inglês. Isso é outra coisa, porque se a criança tá assistindo o filminho e tá ali lendo, também não é uma boa ideia, né? Porque ela vai estar traduzindo ali na cabecinha dela. Então, o ideal é realmente introduzir o idioma puro, sozinho, sem tradução, através da imersão contextualizada, através de brincadeiras, de dinâmicas, de uma forma bem descontraída. E acredite, vocês não precisam ficar com medo, não precisam ficar preocupados, porque as crianças assimilam sim e elas se divertem muito aprendendo. Qualquer coisa que os pais tenham a paciência, a calma de sentar ali e apresentar para uma criança, ela aprende. E aí você pode estar pensando, poxa Isis, mas e para mim? Eu posso fazer a tradução para mim? Bom, se você vai aprender aquele vocabulário específico para você ensinar ao seu filho, aí é claro, você pode sim fazer a tradução para que você aprenda aquele vocabulário. Mas a partir do momento que você aprendeu aquele vocabulário, que você sabe o significado daquele vocabulário específico, evite ao máximo ficar traduzindo na sua cabeça. Começa você também relacionar o objeto, né, o contexto ao vocabulário. Então, você mesmo, ao invés de você traduzir o copo de água, não, glass of water. Ok, guys? Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários se você tem o hábito de traduzir, se você já experimentou falar inglês com seu filho, se você teve alguma dificuldade. Isso é super importante para mim, que aí eu posso estar direcionando também os próximos vídeos. E claro, se você quer tornar o seu lar bilíngue, tem essa intenção e gostaria de dicas, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação, ok? E claro, se você gostou desse vídeo, se você achou que ele é útil para você, deixa o seu like aqui também, ok? Bye bye, guys! I'll see you soon!